No texto que nós lemos aqui nesta tarde, Neemias estava como governador na nação de Judá, a nação que havia se separado da nação de Israel, ou seja, as 12 tribos haviam se separado, então havia 10 tribos ao norte e somente 2 tribos ao sul, e essas 2 tribos compunham a nação de Judá. Quem estuda a história de Israel sabe do que eu estou falando. Houve uma separação, houve uma ruptura entre as tribos no reinado de Roboão, e agora, depois de vários séculos, onde eles se afastaram de Deus, a cidade de Jerusalém havia sido destruída. Neemias se coloca então à disposição, ele ora a Deus, jejua, busca a presença de Deus, Deus o direciona, ele pede autorização para o rei Xerxes, vai até lá, examina a situação, vê toda aquela destruição que tem acontecido com aquela cidade, então coloca no seu coração de reconstruir aquela cidade. É interessante que tudo aquilo estava destruído já há muito tempo, e quando as coisas ficam muito tempo longe daquilo que deveria ser o correto, as pessoas se acostumam muitas vezes com o errado e encontra-se muita objeção, encontra-se muitos problemas para que então possa ser reerguido um trabalho como deveria ser desde o início. O fato é que então Neemias se coloca à disposição para reerguer e começa a unir o povo, e começa a reunir os homens, as mulheres, os sacerdotes, os profetas, reúne os comerciantes, reúne a todas as pessoas que estão ali e começa a fazê-los com que eles se envolvam naquele projeto de reconstrução dos muros de Jerusalém, da cidade de Jerusalém que estava em ruínas. Algo que é interessante notarmos nesta passagem é que quando Neemias se propôs a fazer isso, ele teve levantes. Ele teve Sambalate que se levantou, e Sambalate estava governando em Samaria, que era a capital de Israel naqueles dias, ou seja, ficava ao norte. A palavra de Deus nos diz que Tobias também se levantou contra aquele trabalho, e Tobias estava a oeste, na terra de Amon. E nós também precisamos entender que houve o levante vindo de Gesem, que era o árabe, e isto estava ao sul de Judá, e ao leste estavam os filisteus. Em outras palavras, se formos considerar o aspecto geográfico, Neemias estava com um grave problema, porque estava cercado, completamente cercado, de pessoas que não queriam lhe dar apoio. Muitas vezes nós encontramos pessoas assim, pessoas que em vez de tentarem te ajudar, tentarem fazer as coisas certas, quererem te ajudar para fazer as coisas certas, elas ficam sendo tentadas por si mesmas, ou muitas vezes até pelo diabo, tentando fazer com que as coisas de Deus não aconteçam para a tua vida. Mas eu quero te dizer uma coisa nesta tarde: você não deve olhar para os Sambalates que vão se levantar, você não deve olhar para os Tobias que vão vir com argumentos interessantes contra você, você tampouco deve ouvir os Gesens que vão se levantar como aquele dia se levantou contra Neemias, e nem tampouco você deve ficar preocupado com outros povos, como no caso dele, os filisteus. Antes você deve ficar firme dentro daquilo que é um propósito de Deus para a tua vida e seguir à frente. É muito fácil ouvirmos os outros, e quando você está numa corrida, e como já falamos aqui numa outra mensagem, quando estamos numa corrida cristã, sempre vai haver aqueles que irão se levantar para tentar impedir com que você alcance os planos de Deus para a tua vida. Mas preste bem atenção em algo que eu vou te dizer agora. Os planos de Deus, eles sempre acontecem. Não há nada, nem ninguém, que pode impedir com que um plano de Deus aconteça. Glória seja dada ao nome do Senhor. A palavra de Deus nos diz que quando eles estavam preparando tudo aquilo, quando estavam organizando e buscando e arrumando a cidade, reconstruindo a cidade, encontraram no meio de tudo aquilo um tesouro inestimável. Encontraram a palavra de Deus. Sim, encontraram rolos sagrados onde tinha a palavra do Senhor. E eles então reuniram o povo e começaram a falar da palavra de Deus. E o povo sentiu o peso dos seus pecados, sentiu quão longe estavam de Deus e quão afastados tinham ficado dele, e ao mesmo tempo viram que precisavam voltar.
e ao mesmo tempo viram os seus pecados, e então começaram a chorar. A palavra de Deus nos diz que eles estavam pranteando grandemente. O fato, queridos, é que Deus só manda tristeza para que haja arrependimento. Sim, você ouviu bem o que eu falei. Deus manda tristeza para que haja arrependimento. Cada um de nós precisa entender esse tipo de coisa. Muitas vezes teu coração está triste, muitas vezes você está se sentindo sozinho, muitas vezes você está se sentindo longe. Parece longe até das coisas de Deus, e parece que Deus que está longe de você. E o fato, queridos, é que muitas vezes esse coração triste, essa tristeza que vem na tua alma, não vem senão por causa do pecado. Deus permite com que você sinta a tristeza no teu coração para que haja arrependimento, a fim de que você volte e entenda os planos de Deus para a tua vida. A palavra de Deus nos diz e nos mostra em vários textos que tudo quanto Deus faz, Ele o fez com alegria, Ele fez com prazer, Ele fez com satisfação. E o fato, queridos, é que quando nós olhamos as obras da criação de Deus, quando Deus fez todas as coisas em Gênesis 1, em Gênesis 2, e foi relatando ali, em Gênesis 3, todo o processo de criação do homem e da criação da natureza, nós vemos que houve um amor de Deus, de uma forma especial, em cada um dos detalhes. Deus fez isso com amor, Deus fez isso com alegria. Deus não fez isso por obrigação, Deus não fez isso com tristeza, não fez isso com indisposição, não. Ele fez isso com amor e fez isso com alegria. E quando nós paramos para pensar sobre todos os cuidados de Deus na natureza, a forma como são coloridos os pássaros, o canto alegre que eles têm, eles estão emanando a alegria de Deus que um dia foi colocado nos seus pequenos corações, nos seus pequenos entendimentos, nos seus pequenos instintos. Nós vemos o amor de Deus disso e nós vemos a alegria do Senhor nisso tudo. A Bíblia diz em Isaías 44, 23, cantai alegres vós, os céus, porque o Senhor o fez. Exultai vós as partes mais baixas da terra, vós montes, retumbai com júbilo. Também vós bosques e todas as suas árvores, porque o Senhor remiu a Jacó e glorificou-se em Israel. Ou seja, está vendo aqui uma convocação de todos os elementos da natureza para que glorifiquem ao Senhor, para que se alegrem. Deus não quer te ver triste, Deus não quer te ver abatido, Deus quer te ver alegre. O povo estava chorando, o povo estava triste porque a lei tinha sido lida e a lei sentenciava-os à maldição. Eles estavam sofrendo. A palavra de Deus nos diz no livro de Jeremias, em Lamentações de Jeremias, nos conta que não existe mais cânticos nas praças, não existe mais danças, não existe mais alegria, as crianças não correm mais felizes, não existe mais aqueles momentos familiares alegres, eram somente tristeza, dor, sofrimento e morte. Por quê? Porque o pecado faz isso, faz com que você se afaste de Deus e acaba sendo sentenciado cada vez mais a um caminho de destruição. A palavra de Deus nos diz que Deus fez as coisas de uma maneira alegre, e no Salmo 126, verso 1, diz o seguinte, que quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios, grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Deus tem feito grandes coisas por cada um de nós e é por isso que nós devemos louvar a Deus. Não devemos ficar preocupados muitas vezes com as situações que nos vêm e elas vêm para nos sobrecarregar. Sim, todos os dias vamos ter Sambalates, vamos ter Tobias, vamos ter Gesens, vamos ter aí inimigos se levantando, tentando impedir com que a alegria do Senhor nos renove. Mas a palavra de Deus nos diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E Neemias diz uma coisa muito interessante no texto que nós lemos. Ele diz, ide, comei as gorduras e bebei as doçuras e enviai porções aos que não têm nada preparado para si.
Nós estamos vivendo como Igreja do Senhor os últimos dias aqui na face da terra. É tempo de atentarmos para aquilo que Deus tem para cada um de nós. Deus está nos preparando, posso colocar assim, Deus está nos preparando para um momento especial. É o momento do arrebatamento. É o momento em que a igreja vai ser arrebatada aos céus. É o momento em que Jesus vai voltar e buscar a sua igreja. Mas nós temos como obrigação, como igreja do Senhor, a obrigação de estarmos levando o Evangelho de Jesus Cristo. A palavra de Deus nos diz que devemos pregar o Evangelho a tempo e fora de tempo. E algo me surpreende nos dias atuais, porque quando estava vendo sobre esta mensagem e lendo aqui, estudando, eu percebi algumas coisas que me deixam bastante assustado e que acontece nos dias de hoje de uma forma ainda maior, porque hoje nós temos acesso a números e os computadores estão aí, e então as estatísticas nos mostram coisas que nós não gostaríamos de saber. Nós realmente não gostaríamos de saber, porque estamos como aquele povo diante de Neemias, enquanto Esdras estava lendo a lei. Nós nos encontramos exatamente como igreja do Senhor e devemos nos encontrar assim como igreja do Senhor, um tanto tristes, porque não estamos fazendo a obra de Deus como deveríamos fazer. Nós estamos limitando a obra de Deus. Não estamos enviando missionários como deveríamos enviar. Não estamos pregando como deveríamos pregar. Não estamos fazendo as coisas como deveríamos fazer. Nós queremos templos, queremos reuniões, queremos cada vez mais pessoas dentro das igrejas, mas não mandamos quase missionários levando a palavra de Deus àqueles que estão precisando. Isso me lembra uma história de Hudson Taylor, que aconteceu há muito tempo atrás, há alguns séculos atrás, quando ele estava chegando à China. Quando ele estava chegando à China e ele foi ali para evangelizar, e Hudson Taylor foi um excelente missionário naquele país, mas pagou um alto preço para levar o evangelho. E quando ele estava chegando lá dentro do navio, ondas fortes começaram a sacudir aquele navio, e um homem acabou caindo ao mar. Eles estavam bem perto da costa, havia muitos pescadores que estavam ali com redes, estavam tarrafiando, estavam lançando aquelas redes, tentando pegar peixes, e eles ficaram apavorados, aqueles homens dentro do barco, tentando localizar aonde estava aquele homem que havia caído ao mar. Hudson Taylor rapidamente correu para um lado e para o outro, mas não localizava. Então ele viu aqueles pescadores e disse aos pescadores: por que vocês não vêm aqui e lancem a rede? Lancem as redes de vocês. Nós não estamos encontrando, caiu um homem no mar e ele vai morrer, ele vai se afogar, nós não sabemos aonde ele caiu, nós não conseguimos ajudá-lo. Lancem as redes. Então eles gritaram, eles disseram: mas isso não é importante para nós. Eles disseram: não, mas é a vida de um ser humano. E aí eles disseram: nós não vamos fazer isso por menos de $30. Naquele tempo $30 era muito dinheiro. E então Hudson Taylor disse: não, mas façam então, por favor, me façam isso por $5, mas façam alguma coisa. Eles disseram: não, $5 jamais vamos fazer isso, é $30 ou não vamos ajudar você. Então ele disse: eu não tenho $30, eu só tenho uns $14, e é tudo que eu tenho. Então eles disseram: tudo bem, então vamos lançar. E quando eles lançaram as redes, depois de alguns minutos, conseguiram recuperar a vida daquele homem, trouxeram ele de novo para dentro do navio, mas fizeram de todas as formas com que ele viesse a tomar a vida de novo, mas ele não conseguiu voltar a viver. E ele acabou perecendo e morreu naquele dia. Então Hudson Taylor, você voltou para aqueles pescadores e disse: o que vocês fizeram? Por causa de alguns dólares, vocês deixaram esse homem morrer? E aqueles pescadores então disseram para ele, um deles perguntou assim: Hudson Taylor, o senhor Taylor, o
que o senhor faz na vida? Ele disse, bem, eu sou um missionário. E eles então perguntaram, o que é um missionário? Bem, um missionário, eu vim aqui por ordem de Deus, eu vim aqui pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Eu sou um missionário cristão. E eles disseram, mas o que é um missionário cristão? Quem é Jesus Cristo? Então ele começou a falar de Jesus e começou a falar da salvação e foi dizendo para eles que se não aceitarem a Cristo como Salvador, iriam para o inferno. E o fato, queridos, é que quando um tempo depois eles disseram assim, um para o outro, disseram, espera um pouco. E então se voltaram para Hudson Taylor e disseram, o senhor está dizendo que se eu não aceitar a Cristo como Salvador, eu vou morrer sem Deus e vou para o inferno? Hudson Taylor disse, sim, é exatamente isso que estamos pregando. Então um outro perguntou, quanto tempo o senhor sabe desta verdade? Ele disse, bem, desde muito jovem eu conheço a Jesus Cristo, meus pais também conheciam a Jesus Cristo, tenho familiares que conheciam a Jesus Cristo. E um deles então disse, meu pai já morreu. Um daqueles pescadores falou, meu pai já morreu, minha mãe já morreu, eles não conheciam Jesus, eles estão no inferno. Por que vocês não vieram pregar aqui antes a respeito desse Jesus para nós? Por que não ministraram a palavra de Deus para as nossas vidas? Nós poderíamos ter ganho almas para Cristo, nós poderíamos ter sido salvos, nossos familiares poderiam ter sido salvos. E agora, como acontece? O que vai ser do meu pai, da minha mãe, dos meus avós, dos meus bisavós e de todos os meus amigos que já morreram e que estão no inferno? Por causa de dólares, você falou que nós não poderíamos deixar aquele homem morrer, mas por causa também de dólares, vocês deixaram de vir aqui pregar a palavra de Deus para nós. E Hudson Taylor teve de baixar a cabeça e ficar em silêncio, porque ele viu quão errado eles estavam. Sim, nós temos um compromisso com a palavra de Deus. Muitas vezes deixamos por causa de algum dinheiro, por causa de alguns dólares, por causa de alguns reais, por causa de alguma parte da nossa oferta, deixamos de evangelizar. Neemias disse naquele dia, enviai porções aos que não têm nada preparado para si. É tempo de missões, é tempo de colheita, é tempo de atendermos ao chamado do Mestre. Os campos estão brancos. E é tempo da colheita. Jesus em breve voltará. E quando você chegar diante dele, o que você vai dizer? Ah, Senhor, eu não fiz porque eu não tinha recursos. Eu não fiz porque eu não tinha dinheiro. Ah, eu não fiz porque não tinha este ou aquele me ajudando. Eu não fiz porque este ou aquele não quiseram alcançar algum recurso. Eu não tinha talento, isso ou aquilo. E você vai encher de desculpas. Se encher de desculpa diante daquele que conhece todas as coisas, o que você vai fazer? É isso que eu quero que você pense aqui comigo nesta tarde. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Enviai porções aos que não têm nada separado para si, aos que não têm nada preparado para si. A palavra de Deus nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este é o tempo de Deus para a tua vida, esta é a hora do Senhor para o teu coração. Deus quer te usar como um evangelista, Deus quer te usar como um missionário. Você, e somente você, pode atingir aquele coração e aquela vida do qual Deus já está confiando às tuas mãos esta responsabilidade. Deus não vai chamar este ou aquele, Ele vai chamar a você. E Ele está chamando a você para que você entregue a tua vida para o Senhor. Que Deus te abençoe, meu querido irmão, minha querida irmã. Aqui encerramos então esta reunião. Fique na paz de Deus. Até o próximo culto, se Deus assim nos permitir. Que Deus te abençoe.